Fala galera ligada aqui no canal do Pedro Ferreira. Eu sou Pedro Ferreira, musicista, produtor fonográfico e, mais importante para os efeitos aqui do canal, professor de música e alguém com experiência em fazer o vestibular de música e passar no vestibular de música. E criei esse canal aqui justamente para isso, para conseguir compartilhar com vocês minhas experiências, vivências e tudo mais que concerne essa área de vestibular de música específico. É lógico que aqui eu falo de música, né, de uma maneira geral, mas sempre focando muito nessa questão do vestibular de música para quem quer prestar, de modo que vocês não cometam os erros que eu cometi na vez em que eu fiz o vestibular de música, mas não consegui passar, mas para que vocês sigam meus passo a passos, sigam aquilo que eu fiz, aquelas coisas que os métodos que eu desenvolvi, as minhas experiências das 2 vezes em que eu fiz o vestibular de música, passei e passei bem. Caso você queira saber mais da minha história em específico, por favor, veja aqui no canal o Pulga Atrás do Ouvido número 3, tem playlist aqui no canal desse quadro, especificamente, e aí você vai poder ver em detalhes tudo o que aconteceu comigo. Por que foi que eu não consegui passar na primeira vez que eu fiz? Por que eu consegui passar nas 2 vezes? E eu vou explicar melhor um pouco mais da minha história e disso tudo. Tá certo, galera? Mas o vídeo de hoje, você tá vendo aí, não é o Pulga Atrás do Ouvido, não é o Lei Antes de Passar. Hoje é dia de Parte Cravada, que é esse quadro do canal em que eu chego aqui e resolvo provas antigas dos vestibulares diversos através do Brasil, que eu consigo chegar, né? Que consigo chegar às minhas mãos. E resolvo esses THEs e examino eles com vocês, de modo que no Rio de Janeiro tá muito frio para padrões cariocas, então eu tô, né, meio esfriado, por favor, me perdoem. Mas eu resolvo essas provas aqui pra gente conseguir ver como é que é cobrado, né? No Lei Antes de Passar, a gente já consegue perceber o que vai ser cobrado, né? Eles dizem pra gente coisas como a matéria, né, a ementa, particularmente aquilo que as pessoas vão precisar tocar, né, na questão das provas de instrumento, que obviamente não vou tocar aqui, um, porque eu não toco todos os instrumentos, dois, porque fugiria um pouco da perspectiva aqui do canal, né? E eu acho que isso é uma coisa que você tem que ver mais com o seu professor de instrumento especificamente. Porém, a gente sempre sabe que, né, que uma coisa é o que eles estão dizendo que vai cair, outra coisa é a maneira como eles cobram de fato, né? Como que o negócio de fato vai ser cobrado. E é para isso que esse quadro tá aqui, para eu conseguir explicar para vocês, mostrar e resolver junto com vocês as questões das provas. A gente já tem a prova da Unirio de 2020 aqui no canal, onde também tem a playlist específica do Parte Cravada, mas a gente agora vai fazer a prova da UFRGS de 2019, que também a gente já leu o edital, então se você tiver dúvidas com relação a coisas de edital, está lá no Lei Antes de Passar, recente, só olhar na playlist, o da UFRGS de 2019, que você vai ver que lá eu resolvo tudo e fica tudo bem explicadinho, fica tudo bem bonitinho sobre essas questões de dúvidas de vestibular, quando é que é a inscrição, etc, essas coisas. Lá tá dizendo melhor. Ok, galera? Mas hoje o vídeo é para resolver a prova teórica da teórica perceptiva da universidade, da UFRGS. Então, sem mais delongas, né? Vamos embora para ver aqui a prova, né? Bom, tenho aqui sempre aberto minha guia anônima no Brave. O link aqui vocês conseguem ler aqui em cima, né? Para vocês verem onde vocês conseguem ver. Eu já desci, né? Já fiz esse trabalho antes para já me adiantar um pouquinho aqui, para onde está a prova do concurso vestibular 2019. E para a gente ver uma coisa específica desse vestibular que no Lei Antes de Passar eu também fiz. Eu não toquei lá e nem vou botar para tocar aqui, no caso, porque não vem ao caso e eu não sei, na verdade, nem se o meu vídeo poderia ser derrubado por isso aqui, por essa questão, né? Que é o seguinte, eles pedem para você, antes de sequer ir para a prova, você já ter escutado esses áudios que eles colocam aqui pra gente. E tendo escutado esses, provavelmente questões da prova vão exigir conhecimento dessas canções, né? Daquilo que aqui está escrito, dessas questões que estão aqui e você pode escutar antes da prova. Eles te dão isso. Então, fica bem tranquilo. Só saiba que você precisa escutar isso. Eu tô falando isso porque a gente vai ver a prova e né, a chance de ter essas questões é bem grande, né? Mas eu não sei nem como é que vai ser para eu tocar isso aqui. Bom, de qualquer forma, isso é uma coisa que você tem que estar ligado na questão da UFRGS em específico, né? Mas a gente vem aqui, prova antiga de 2019,
que eu consegui clicando no link que tem ali naquele outro que a gente viu, que a gente acabou de ver. E a gente viu o exemplo auditivo, do 1 ao 8. E aí a gente abre aqui a nossa prova da UFRGS, nesse documentinho aqui do Word. Tem esse cabeçalho que eu já vou ler, mas antes disso é bom lembrar só que, como a gente pode ver, né, são de 1 a 8, essa é a parte de áudio, então eu imagino que seja a parte perceptiva da prova, né? Você tem que perceber o negócio e do que você está ouvindo você tirar as questões. Enquanto as questões devem ser teóricas do negócio, né? Então eu vou dividir esse quadro, né, ou essa parte gravada em duas partes, como eu costumo fazer, até para não ficar muito longo, né, para não ficar muito desgastante para vocês. E eu vou dividir em parte 1, onde eu vou resolver essas questões de caráter auditivo, e as questões teóricas, puramente teóricas, eu farei num outro vídeo, separado. Certo, galera? Mas, enfim, sem mais delongas, vamos ler aqui a prova, né? Eu vou até abrir ela assim, porque fica mais fácil de, né, enquadrar quando minha cara estiver aqui, né? Vamos lá. Opa. Música 2019, teste teórico perceptivo. Verifique se esse caderno contém 20 questões de teste perceptivo teórico, questões de 1 a 20, ou seja, 8 auditivas e as 12 outras são meramente teóricas. E solicite ao fiscal da sala outro caderno completo, se não tiver, né? Não serão aceitas reclamações posteriores. O tempo de realização da prova é de 3 horas a contar do seu início, que é bastante tempo para fazer essa prova, né? Bom, imagino eu, né? Porque a parte auditiva meio que não tem tanto tempo assim, porque você vai ouvir, tem um número X de vezes que você vai tocar e aí, sabe, depois disso meio que acabou, a não ser que você tenha uma grande memória musical. Então essa parte costuma ser mais curta e essas são as questões de teoria. Sendo 12 questões de teoria, 3 horas é bastante tempo, não vai faltar, fiquem bem tranquilos. Para cada uma dessas questões do teste teórico perceptivo, existe apenas uma alternativa correta. Que bom, né? A gente já vê que é de múltipla escolha o negócio. O caderno de questões é a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva o fiscal da sala sob pena de sua exclusão. Não será permitida sair da sala antes de transcorrido 1 hora do início da prova, aquelas regrinhas bem Enem, né? De concurso vestibular. Os 2 últimos candidatos deverão retirar-se da sala da prova ao mesmo tempo. Acho que não é nem são os 3 últimos, né? No caso da FRGS, são 2. Concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Então, orientações normais de qualquer prova. Beleza? Vamos embora para a questão mesmo. Instrução. As questões de 1 a 8 referem-se aos exemplos auditivos que serão tocados a seguir. Cada um dos exemplos será tocado 3 vezes. Nossa, só 3 vezes é pouca coisa. Jesus. Deixa eu ver se tô com o meu piano ligado aqui. Tô, beleza. Caso precise tocar alguma coisa pra gente ver. Cada um dos exemplos será tocado 3 vezes, com um intervalo de 15 segundos entre eles. Após a terceira execução de cada exemplo, você terá 1 minuto para responder à questão correspondente. Então, né, toca, 15 segundos, toca, 15 segundos, toca, e aí 1 minuto para você, no mínimo, chutar. Né? O bom, pelo menos, aqui é que eles te dão então, no mínimo você consegue chutar, né, o negócio. Então, vamos para a página lá para a gente ouvir esse exemplo auditivo, né? Esse aqui, tá certo. Volume máximo, vamos embora. Muito bom, né? Eu não li a questão, aí fica... Enfim, assinale a alternativa que indica corretamente o intervalo melódico executado. Então, beleza. Vai tocar, como vocês viram, algo, né? Um timbre de clarineta, se eu estou certo. E você tem que identificar qual o intervalo melódico está sendo executado ali pelo negócio, né? Eita Jesus! Pela clarineta, pelo instrumento. Então, vamos lá. Eu vou deixar tocar as 3 vezes dessa vez, porque aí vocês veem mais ou menos como é que é a execução na prova. A gente já sabe que é um intervalo ascendente. Já é bom ficar, né? Eles não vão cobrar isso pelo que eu vi ali, mas intervalo ascendente. Fica de olho nisso. Bom,
Quem já viu aqui a playlist do canal, quem acompanha aqui do canal, sabe que eu tenho uma série do canal, o meu cachorro fica louco nesse meio tempo, que ela gosta muito dessa série, que é a série sobre intervalos de referência. Nessa série eu falo de músicas que eu conheço, que eu usava para referenciar os intervalos. Nesse tipo de questão, essa série é muito útil. Essa série é muito, muito útil. Porque, né, você consegue ter essa noção de ouvir o intervalo e pensar na música. E, por acaso, esse intervalo já foi tema num dos nossos vídeos, que é o do Sonífera Ilha, dos Titãs. Porque esse intervalo é uma sexta menor ascendente, né? Vou tentar ver isso aqui. Vamos fazer no som, né? É isso aqui, né? É em dó, no caso. Ele tá fazendo isso aqui. Tem que ativar meu ouvido absoluto, é meio, né? Tem que virar a chave do ouvido relativo pro absoluto. O ouvido relativo é melhor do que o absoluto, eu acho. Mas nessa questão para fazer isso, precisa do absoluto. Então, a gente tem nessa primeira questão um intervalo de... Aqui, ó, sexta menor. Letra C. Esse seria o gabarito. Letra C, sexta menor. E é o que eu falei. Intervalos de referência são super úteis para esse tipo de questão. Porque você consegue, não só para o ditado, né? Para o ditado e solfejo, eles também é bem útil. Mas nesse tipo de questão, ele é mega útil. Porque ele consegue fazer com que você saque muito rápido isso. Eu, tipo, ouvi, eu já sexta menor, porque eu pensei no Sonífera Ilha. Que é uma música que eu uso para esse intervalo. Então, gente, tem intervalos de referência, né? Acho que essa é a moral da história dessa questão. Bom, escute o exemplo auditivo 2. Assinale a alternativa que indica corretamente a região geográfica do texto de música executado. Então, essa é a questão em que você... Eu acredito que não tem nenhuma outra. Acho que não. Que você vai precisar do conhecimento daquelas gravações que a gente falou no início do vídeo. Em que você ouve o negócio e depois você... tá, peraí. E aí você saca qual é a parada. Eu vou botar pra tocar uma vez só... torcendo, eu vou botar só um iniciozinho, menos de 5 segundos, para torcer para que o YouTube não derrube esse vídeo, porque eu não sei como é que vai ser, como é que tá a computação de gravações, e depois disso a gente dá uma olhada, né? No caso eu já ouvi as outras questões, as outras músicas, eu não botei para tocar aqui, mas, né, eu imagino que vai dar para ver bastante bem o negócio. Bom, essa aqui, a música que tá tocando é essa aqui, é de Uganda. Eu acho que ficou bem, né, bem óbvio isso. Se você ouviu essas outras gravações, é bem simples. Provavelmente seria muito mais difícil você conseguir fazer uma diferença entre uma música do Chopin e uma do... Até que uma orquestrada e a outra não é. Então, né, eu poderia até fazer a diferença pelo timbre. Mas, no caso, essa questão é a música de Uganda. Então, letra E, que é o gabarito dela, né? Eu não vou me estender muito sobre isso aqui, porque essa questão é uma questão que, como eu falei, é muito específica, teria que tocar todas aquelas coisas que você tem que ter ouvido antes, e não agora, para deixar para fazer isso. Mas tudo certo, essa é uma questão simples e acho que até uma pessoa que não saiba da questão e você lesse, você ouvisse aquilo, se ouvisse, você provavelmente iria cortar as nações europeias, iria ficar entre Índia e Uganda. Tô falando se você não sabe nada dessas escolas, de tudo mais daquilo. E no caso, eu que já trabalhei com música indiana, eu na hora já cortei música indiana, porque aquilo ali não... né? Então, pra mim, se eu tivesse ouvido aquilo de primeiro, eu já chutaria Uganda. Então, é uma questão que não... ouvi tudo aquilo pra isso, né? Mas, né? A gente nunca sabe como é que vai ser cobrado o negócio. Poderia ser uma coisa muito mais difícil. Mas, enfim. Questão número 3.
Assinale a alternativa que indica corretamente o modo em que a melodia executada se encontra. Bom, que eu comecei agora no canal uma playlist de um quadro, né, de que eu falo dos modos gregos ou litúrgicos. E essa é uma questão que pede nisso, né? Porque na Unirio não se pede modos gregos para o vestibular, mas na UFRGS sim. Então, vamos ouvir a questão número 3. Reparem nesse final. No final, no início, o primeiro intervalo que se faz e no último. Nesse... Pensem nisso enquanto você vai tocar por segunda vez. Dois, três. É um movimento que está sendo feito ali. Agora, né, parece menor, mas qual modo menor? Dois, três. É isso. Esse trecho que foi tocado, e eles fizeram isso, acho que de maneira muito bem feita, eles enfatizaram muito esse tará, deixando para ser duas notas muito marcadas no final. Por quê? Porque isso é um intervalo de segunda menor. E uma segunda menor nos modos litúrgicos indica pra gente que essa melodia só pode estar em dois modos. Ou modo lócreo ou modo frígio. Vamos ver, inclusive, se esses dois estão nas possibilidades. Não tem nem a possibilidade de ser outro sem ser o frígio. Porque ele já começa com... em Fá sustenido. Opa. Algo mais ou menos assim, a melodia. E você vê que ele enfatiza no final assim, essa segunda menor, para justamente dar esse entender de que tem esse. Então, é um frígio ou um lócreo. No caso, não tem nem o lócreo nas possibilidades, mas se você vê Opa. Ele faz essa quinta também, ele fica tem um tempo nessa quinta para indicar para você de que é. Eu vou até tocar mais uma vez, que eu acho que vale a pena. Viu? Ele fica um tempo na quinta justa para te indicar que essa é uma quinta justa e não uma quinta diminuta. Então, se você tivesse em dúvida se era locro ou não, você tinha essa possibilidade também. A gente não colocaram nem nas opções, então pra gente é ótimo. Passa, toca o mi voe e é isso. Mas você teria essa coisa para te indicar, sabe? De que, de fato, é uma segunda menor muito marcada e tem uma quinta justa. Então, a resposta disso aqui é modo frígio, letra C. Correto? Eu espero. Mas auditivamente está correto. Escute o exemplo auditivo 4. Assinale a alternativa que indica corretamente o acorde executado. E aí eles falam tem algumas tríades, né? Pode ser menor, maior ou diminuta. Diminuto em estado fundamental, e aí algumas inversões, né? A tríade maior pode ser em estado fundamental ou na primeira inversão, ou seja, com a terça no baixo, mas não no acorde de Dó maior no caso. Esse aqui seria um acorde de Dó maior no estado fundamental, e ele invertido seria isso aqui na primeira inversão. Correto? Eu vou até aumentar para ficar mais se possível. Correto? Show!
E para um acorde menor, né, seria isso na primeira inversão, ele no estado fundamental. E só que no caso eles dão como opção a tríade menor na segunda inversão. Então seria isso aqui, né? Essa é uma das possibilidades. Com a quinta no baixo. Correto? Então vamos ouvir para saber qual é a nossa opção correta. É o fogo que eu tô tipo com o som do computador que não tem uma captação de baixo muito boa. Então fica mais difícil de eu conseguir ouvir, imagino para vocês também. Recomendo que vocês vejam o negócio, apesar de eu vou tentar trazer esse som, mas vamos ver. Tá, já deu para sacar. Só preciso saber em qual é agora eu tenho que ativar o dedo absoluto para conseguir fazer reproduzindo piano para vocês. Vamos lá. Ré mesmo. Só que eu acho que tá uma oitava abaixo. Talvez o voicing talvez não seja esse, mas é esse acorde que está sendo feito. Legal que se você conseguiu ouvir bem o baixo, eu espero que sim. Você vai conseguir. Você consegue perceber que o intervalo entre o baixo e a próxima nota é esse. E se você segue aqui o intervalo de referência do canal, você sabe que esse intervalo é o intervalo de quinta justa. Ou seja, esse é uma questão que indica pra gente que a quinta está no baixo. E é um acorde menor, pela sonoridade menor. Você pode, se você quiser arpejar, fazer né? Aqui. Que é o que está sendo tocado ali especificamente. Então, a gente vê que está na segunda inversão. Única opção, no caso da segunda inversão, é a tríade menor. Se você visse que era menor, dava para ouvir que a característica era menor, não era diminuta nem maior, você já ficaria entre a tríade menor, entre as opções D e E. Que é ótimo, você poderia eliminar as outras três primeiras. Porém, ouvindo com mais atenção, se você percebe esse movimento de tom, tam, entre o baixo e a próxima nota, não de tam, tam, que seria num estado fundamental. Então, segunda inversão é a resposta correta. Bom, assinale a alternativa que indica corretamente o intervalo harmônico executado. Ok, isso vai ser um pouco mais complexo. O intervalo harmônico, diferente do intervalo melódico, é quando você tem, por exemplo, uma nota, você tem uma nota e depois a outra, né? Então, isso. Já o intervalo harmônico são eles ao mesmo tempo. E para muitas pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, é muito mais difícil você conseguir identificar um intervalo acontecendo ao mesmo tempo do que um intervalo que acontece um depois do outro. Porém, sem pânico, se a gente conseguir identificar as duas notas, você consegue ver o que está acontecendo. Vamos lá, exemplo 5. Tá, beleza. É isso mesmo. Esse é um intervalo que ainda não tem na playlist de intervalo de referência do canal. Inclusive tem que arranjar um intervalo para uma música para essa. Eu tenho uma música, mas eu não lembro qual trecho da música tem esse intervalo, especificamente. Então, gente, esse intervalo é esse aqui. Esse é o intervalo de sétima menor, que é um intervalo ingrato para achar intervalo de referência pra caramba, mais do que o sétima maior, na verdade. Mas você vê que tem aqui a opção, né? Você já conseguiria cortar os três primeiros se você ouve a playlist de intervalo de referência aqui do canal, porque você conseguiria perceber que não é uma quinta justa nem uma sexta. Então você ficaria, tá bom, ok, mas... Porque você conseguindo sacar quais são as duas notas que estão acontecendo, você consegue transitar no seu solfejo, ou seja, emitindo-as
entre uma e outra. Você faz e ver o que é. E você conseguiria perceber que não é uma quinta justa, nem uma sexta menor, nem uma sexta maior, porque você tem esse intervalo de referência pelo canal. Mas uma sétima menor e uma sétima maior, talvez você não tenha. A sétima maior você até tem aqui no canal, né? Ó, foi o do Ahá, que foi na semana passada. Mas a sétima menor não. Porém, isso vai chegar, fiquem tranquilos, e você conseguiria perceber. E se você tiver com essa dúvida, em vez de fazer o tan, tan, né, esse salto ascendente, tenta fazer o contrário, tipo fazer faz uma oitava da nota mais baixa e aí vê dela quanto é que tá para outra nota. E você veria que é um intervalo de segunda maior, que tem intervalo, eu acho que tem na playlist já no canal, de uma segunda maior. Então, também faça isso. Transponha de oitava de vez em quando, porque isso pode te ajudar numa situação dessas. O ideal é que você consiga perceber, independente da transposição de oitava ou não. Porém, é o que eu sempre falo, na hora do desespero, não tem essa de, não, é bom fazer isso. Não, irmão, tem que achar um jeito de passar e vambora. Entendeu? Então, eu recomendaria isso, né? Você transpõe de oitava porque pode ficar mais fácil para alguns intervalos. Se, por exemplo, você tem muito na veia um intervalo de terça maior, mas você não tem tanto assim na cabeça um intervalo de sexta menor. Transpõe oitava porque esses intervalos se complementam. Posso até fazer um vídeo sobre isso, dessa parte de teoria, porque isso pode ser útil para vocês, né? Mas enfim, sem mais delongas, vamos para a questão número 6, onde a gente assinala a alternativa que indica corretamente a escala em que o trecho musical é executado. Correto? Então vamos lá. Ué, só tocou uma vez esse. The sétimo. Ouviram ali o movimento sensível? O sétimo. Aconteceu mais de uma vez nessa música, que é muito claramente uma escala que está em menor, né? Então a gente já poderia cortar a letra D, que é a escala maior, e a gente já pode cortar a escala menor natural também, uma vez que essa melodia tem claramente esse sétimo, que é uma sétima maior, que não é uma coisa que você tem na menor natural, visto que ela tem uma sétima menor, tá certo? Então você já poderia cortar de cara esse C e D. Mas a questão é, melódica, harmônica ou mista? Mista é sempre esse problema, né, na vida. Esse seria mais fácil se eu transcrevesse essa melodia para o pessoal conseguir ouvir. Se vocês acham que é bom fazer isso, inclusive, por favor, botem aqui nos comentários que aí na próxima vez eu posso sentar e fazer isso de antemão, né? Mas você consegue perceber que ele não tem aquela sonoridade de sexta maior, que é muito comum na escala menor melódica. Então você já poderia cortar, né? Dá para cortar tranquilamente a menor melódica. E você também não consegue ouvir aquele ou o uso de uma sétima menor, né? De qualquer forma. Não que a sétima menor precisa necessariamente aparecer fazendo esse movimento pro primeiro grau, mas é muito comum quando você está querendo expor que é uma escala menor natural. Fazer o tan, tan, em vez de tan, 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 tan. Não teve isso nesse daí. Os graus ficaram ali, usando muito 1, 2, 3, sétima maior. Teve até um movimento para sexta, se o meu ouvido captou direito, mas sexta menor. Então, não é uma questão que eu diria que até agora, pelo menos na minha opinião, é a mais complicada. Que sempre, o mais complicado sempre vai depender do que você tiver mais dificuldade, né? Se você tem muita dificuldade com intervalos, de intervalo vai ser complicado para você. Se você tem muita dificuldade com modos litúrgicos, entender qual é a diferença, qual,
você vai ter dificuldade com a questão do modo ditúrgico, mas essa daí eu achei a mais complicada, principalmente porque essa questão da escala mista, e ela ter essa questão de, pô, será que ele usou a sétima menor em algum momento ali e eu não percebi? Então, né, fica essa dúvida. Bom, pelo menos até agora, eu achei essa questão mais difícil, porém, eu diria que é escala menor harmônica, letra A. Correto? Correto, gente. E agora a gente vai para essa questão, a questão 7. Assinale a alternativa que indica corretamente o ritmo executado no exemplo. Antes de começar a execução do ritmo, você escutará 3 pulsos de si mínima pontuada. Um compasso em branco, né? Então, antes de ouvir essa questão, é bom a gente dar uma olhada nas nossas opções. Para saber do que está se tratando aqui o negócio. E 2, ver quais são as diferenças entre cada um desses, para que a gente já possa eliminar quando a gente começa a ouvir algo, né? Então, vamos lá. A gente vê aqui que na letra A, B, C e D, vamos dividir em tempos, né? Considerando que isso aqui é em 9/8, e ele mesmo fala que ele vai fazer um ritmo de semínima pontuada, a gente vai dividir esses compassos, né? São 2 compassos, cada um em 3 tempos de semínima pontuada, que é como ele está dividindo mais ou menos aqui, né? As figuras estão agrupadas justamente nessa questão da unidade de tempo dela. Então, todos esses começam com esse né? Correto? E então não tem necessidade da gente considerar isso como uma diferença. Mesma coisa para o segundo tempo, né? Que é esse tá igual também. Já no terceiro tempo a gente começa a ter diferença. E aqui é o nosso primeiro ponto que a gente vai ter que ouvir e ficar ligado em qual que está diferente aqui, correto? Pois bem. E aí a gente vai para o segundo compasso, onde o primeiro tempo é igual para todo mundo, né? Então também a gente precisa se preocupar. Mas o segundo tempo e o terceiro tempo são diferentes. No caso do terceiro tempo, é só a letra C, né? Eu diria que normalmente não vai ser a letra C, porque dificilmente a gente coloca uma coisa que só tem em uma das opções, e essa é a opção correta, porque senão a pessoa mata por isso, né? Mas, não sei, vamos ver. Agora, o segundo tempo e o terceiro tempo dirão pra gente. Então, desses 6 tempos que a gente tem aqui para analisar, 3 têm diferenças. E é nesses 3 que a gente vai ter que focar a nossa escuta para conseguir ter a diferença. Eu recomendaria, inclusive, eu vou fazer, eu não sei se eu vou fazer isso, na verdade, não vou fazer isso não, mas se você pudesse, tipo, fazer o ditado rítmico e escrever para você o ritmo que você ouve, seria bom. Mas já tendo escrito, não acho que vai ser uma necessidade, ainda mais tendo só 3 tempos para você realmente, né, se prestar, e sendo que o último tempo nem é tanto assim, né, porque é uma coisa bem... que só tem uma opção diferente, provavelmente não vai ser. Bom, vamos ouvir aqui, né. Beleza, gente. Vamos dar uma pausa aqui antes de ouvir de novo. Opa. Apertei errado aqui no negócio. Vamos lá. A gente tem aqui a questão que é, o primeiro tempo a gente já sabe que é igual ao segundo também. Agora a gente ouviu tá. Repara que teve tá. 4 semicolcheias. Tá. Isso ficou bem marcado. Então, as opções A e D, que tem somente 2 semicolcheias nesse terceiro tempo, não são as nossas opções corretas. As opções corretas estão entre B, C e E. Correto? B, C e E. É isso que a gente tem que focar agora. Já pode cortar a letra A e a letra D. Isso a gente já dá para ouvir pelo primeiro tempo, que a gente conseguiu matar. Segunda escuta, vamos focar agora nesse tempo aqui, correto? Que a gente vê que também tem, né, o E como um outlier. Provavelmente não é porque ele é o único diferente, né? Eu imaginaria que seria assim o negócio, tá certo? Vamos lá. Aí a gente já se prepara e vamos focar agora no tempo 2 do segundo compasso, correto? Esperando vir.
13. Conseguiram pescar? Conseguiram pescar? Ô, Jesus. Também esse tempo tem muito claramente esse tá. Então, a gente pode eliminar o E. A gente pode eliminar o E. E a gente já eliminou a letra D e a letra A. Fica entre o B e o C agora, gente. Só falta essa última questão. Esse último negócio aqui, o último tempo. Pra gente matar essa questão. Então vamos lá. Vamos ouvir pela última vez e agora vamos focar nisso aqui. Entre B e C. Então eu vou focar no B e C. 2 e... Tá. Ouviram? Tá. Não foi o que tá no C, né? Tá. Não foi no contra. Não foi no contra. Não foi tá. Foi tá. Não foi isso. Foi tá. Bem claramente, a última figura é essa aqui. Uma semínima seguida de uma colcheia. Então, a gente pode dizer que é a letra B. Bem marcado isso aqui. Então, esse tipo de questão é importante você antes dar uma boa lida nela. Se você conseguir tempo para isso, para você conseguir ver onde tem a diferença. E aí você ir matando. No caso, existem 3 diferenças e são 3 escutas. Então você poderia até matar por escuta, se fosse uma estratégia, né? Enfim. E agora vamos para a última questão de hoje, do vídeo de hoje, que depois eu vou ter a segunda parte, que é: escute o exemplo auditivo 8 e assinale corretamente o que indica o trecho do exemplo. Esse aqui também é bom a gente fazer essa nossa leiturazinha, porque é importante a gente ter essa mesma noção que a gente teve da questão anterior, né? Então vamos ver as diferenças entre essas questões, né? A primeira diferença que a gente poderia ter seria uma diferença rítmica. Porém, eu já estou batendo o olho aqui e estou vendo que não tem diferença rítmica nenhuma. É igual. Então não vamos usar ritmo. Até porque a última questão foi só de ritmo. A diferença. Então faz sentido até de ficar fazendo isso. Então, questões melódicas barra harmônicas, né? Porque são 2 vozes, então elas estão interagindo, serão os nossos nortes aqui. Então, vamos ver. Se a gente dá uma analisada, eu já estou vendo aqui que a questão A e a questão C começam com um salto de quarta, enquanto a D, a B e a E começam com um salto de quinta, né? Então elas fazem um contorno melódico diferente. Apesar de todas caírem em Ré, e depois a letra C salta para Mi, enquanto a letra D, o resto salta para Fá e vai descendo até aqui, que é o nosso próximo ponto de grande diferença. Isso eu estou analisando principalmente a voz de cima, a melodia, né? Aí aqui a gente vai ter uma grande diferença, porque a maioria cai em Si, menos a letra C. Só que no nesse último tempo, né, no tempo 4, é bem diferente harmonicamente o que cada um vai fazer, né? A letra A até é igual à letra D, mas é bem diferente do que vai acontecendo aqui. Isso sem falar das questões harmônicas. Essa é uma questão que tem bastante diferenças. É bem mais difícil você simplesmente chegar e apontar o que está de diferente, né? Agora, a voz, nesse compasso aqui, a voz de cima parece ser sempre igual. Só a voz de baixo que muda, né? E a voz de baixo muda também no encerramento. Então, essa questão é uma... Vamos ouvir, né? Mas ela parece ser, até pela armadura de clave, algo que esteja em Dó. Eu já cortaria, na minha cabeça, diria que é menos provável as letras B e E, porque elas terminam num Fá. Elas indicam uma modulação para Lá menor, por causa desse Sol sustenido aqui, mas elas terminam em Fá maior. Quer dizer, e na verdade não, a letra, essa aqui não indica modulação. A letra E indica uma modulação para Lá menor, mas termina em Fá. E terminar em Fá nesse contexto
ainda mais considerando que não é precedido de uma cadência, eu diria que é meio esquisito, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai ser feito, né? Vamos ver o que vai ser feito. Vamos ouvir a questão. Então, né, a gente já consegue ver umas coisas para eliminar, né? Que começa com um plom plom. Se você viu aqui no canal mais uma vez, né, fazendo jabá aqui do canal, do intervalo de referência, você tem tipo um 5. Começa com um 5. Então, a gente já consegue saber esse salto que não é a letra A e nem a letra C. A gente já pode cortar essas duas, porque elas são elas estão dizendo pra gente claramente que, né, começa com salto de quarta, então não é o caso. É bom que a gente já corta logo na raiz do negócio, né? E a gente eu, na verdade já consigo matar qual é o negócio, justamente por causa daquele truque da harmonia que eu tava falando. Por terminar em Fá, e o negócio termina claramente em Dó e com a terça no baixo, né? Então eu já consigo matar que é a letra D. Mas escutem, porque né, é a única, né, que vai. É, é, é. É a única que vai, porque as outras terminam ou terminam em Fá, né, que são a letra D e E, ou terminam ou tem esse salto de quarta no início. Então você já consegue matar, que não é o que é a letra D. Mas vou botar para tocar mais uma vez, mas eu vou deixar eu tocar o resto da gravação para que vocês ouçam e tentem identificar algumas coisas. Que não tem essa modulação aqui. Tipo, quando ele chega nessa coisa é claramente um Sol e não um 5, né? Quer dizer, um 5 ou Sol, não é a mesma coisa nesse caso. E não um Sol sustenido. Fica bem claro isso, que já poderia fazer você cortar. E atenção principalmente para o movimento do baixo nesses últimos dois compassos. Em especial, a nota que termina, que é Mi, termina com Mi, bem claramente. E isso ajudaria a matar. Eu vou botar para tocar para ver se vocês conseguem verificar isso com vocês. Tá certo, galera? Fiquem atentos nessas coisas que eu falei. No salto de quinta, não tem a modulação e que termina com Mi. Beleza? Show! Então, lembrando, salto de quinta não tem modulação e termina com Mi. Só isso já é o suficiente para você matar essa questão. Pra você ver que é que se termina. Opa, deixa eu um pouquinho. Mi. Na voz de baixo, Mi. E isso indica bastante o negócio. Show! E agora entraria a parte de teste de conhecimentos teóricos. Mas, como eu falei, isso vai ficar para uma parte 2 do vídeo, que vai sair essa semana ainda. Fiquem tranquilos. E então por isso já pode voltar para mim. Aqui somente na minha cara. E, gente, hoje, o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenha ajudado vocês. Vocês viram como é que é uma prova de verdade feita assim. Ela foi feita, uma coisa que eu achei difícil dessa prova é a quantidade pequena de repetições. 3 vezes só é bem pouco para alguma dessas questões. Mas para quem tem mais dificuldade, graças a Deus não tem um ditado maior, no sentido de você realmente ter que tirar um ditado. É mais uma questão de percepção mesmo, não de tipo ditado propriamente dito. O que facilita, eu diria, mas você tem poucas repetições, então tem essa dificuldade, correto? Mas enfim, galera, eu vou voltar essa semana pra gente fazer a resto da prova, a parte teórica, e por enquanto é isso. Até a próxima. Sempre lembrando, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha para ajudar o vídeo a ser mais bem propagado, e compartilhe com alguém que você acha que vai
gostar desse conteúdo, que vai fazer uma prova de THE, que precisa desse tipo de ajuda para esse tipo de coisa. O canal pode ajudar muito essa pessoa. Além de comentar aqui embaixo, se você quer que eu fale de alguma faculdade específica, fazer uma prova de alguma faculdade que você queira saber, que se você quer que eu fale alguma coisa, você acha que eu falei besteira, você acha que, pô, peraí, Pedro, nessa hora você solfejou uma coisa errada aí. Porque é possível, assim, de vez em quando a gente faz um negócio e, uou, solta uma coisinha errada aqui e ali. Tem grandes professores meus que são excelentes e têm puta ouvido muito melhor do que o meu, erravam de vez em quando uma coisinha ou outra, então acontece. Mas se isso aconteceu, por favor, fala, porque eu tenho que melhorar também. Tá certo, galera? Valeu e até a próxima.